Fala torcida cruzmaltina! Bem-vindos ao canal Vasco News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do nosso gigante da colina. Antes de tudo, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Vascão. Agora, vamos para a notícia. O Vasco vive um momento mágico na temporada. Depois de vencer o Fortaleza fora de casa por 2-0, com um futebol de muita personalidade e organização, a torcida já estava feliz demais com o resultado, mas ninguém imaginava que uma notícia ainda mais incrível estava para chegar nas próximas horas. O clube recebeu uma informação diretamente do STJD que mudou completamente o cenário da classificação do Brasileirão e deixou os cruzmaltinos em êxtase total. Tudo começou algumas rodadas atrás, quando Vasco e Flamengo se enfrentaram num clássico dos maiores do Brasil, partida essa que terminou empatada em 1-1, com gols de muita raça e polêmicas por todos os lados. Naquele momento, o resultado parecia justo, mas uma irregularidade passou despercebida por muitos e agora veio à tona de forma impressionante. Bruno Henrique, atacante do Flamengo, havia sido citado em um processo de investigação por suspeita de envolvimento em manipulação de resultados, o que o deixava automaticamente suspenso até o desfecho das apurações. Mesmo assim, o jogador entrou em campo contra o Vasco, desrespeitando as regras e configurando uma infração grave. O departamento jurídico do Vasco, sem perder tempo, encaminhou um pedido formal ao STJD solicitando a anulação do jogo, alegando escalação irregular do atleta rubro-negro. Pedrinho, presidente do Vasco, liderou pessoalmente o processo, com argumentos sólidos e documentos que comprovavam a ilegalidade da ação do Flamengo. A expectativa era de que, caso o STJD acatasse o pedido, uma nova partida fosse marcada, como costuma acontecer em situações semelhantes. Porém, a decisão surpreendeu a todos e mudou o destino do Campeonato Brasileiro. O tribunal não apenas concordou com a reclamação vascaína, como também deu os 3 pontos diretamente ao Vasco, sem necessidade de rejogar o clássico. Essa decisão caiu como uma bomba no mundo do futebol brasileiro. Enquanto a torcida do Flamengo reclama, os vascaínos celebram uma das maiores vitórias extracampo dos últimos tempos. O clube de São Januário, que já vinha numa crescente sob o comando de Fernando Diniz, agora ganha um impulso enorme na classificação. Os pontos ainda não foram contabilizados na tabela, mas de acordo com o STJD, isso deve ocorrer na próxima atualização oficial. Quando isso acontecer, o Vasco irá dar um salto impressionante e entrar de vez no G6 do Brasileirão, mostrando que a fase é realmente iluminada tanto dentro quanto fora de campo. O trabalho de Fernando Diniz tem sido um dos grandes destaques nesse renascimento do Vasco. O técnico conseguiu ajustar a equipe, dar padrão tático e, sobretudo, resgatar a confiança de um grupo que parecia perdido no início da temporada. A vitória sobre o Fortaleza foi um exemplo claro disso. O time entrou em campo com personalidade, não se acomodou mesmo jogando fora de casa e mostrou que está vivendo um momento de plena harmonia. Os gols saíram em momentos importantes e a defesa, que tanto foi criticada, voltou a mostrar segurança e disciplina. E agora, com essa decisão do STJD, o clube vive um dos dias mais festivos dos últimos anos. Os torcedores invadiram as redes sociais, celebrando com frases como "Justiça feita", "Vasco gigante" e "O certo prevaleceu". A atmosfera em São Januário é de pura euforia. Pedrinho, presidente do Vasco, concederá uma coletiva nas próximas horas para falar sobre a decisão. Ele já havia prometido lutar por justiça e, mais uma vez, cumpriu o que disse. A sua gestão tem sido marcada por postura firme, e essa conquista extracampo é a prova disso. Muitos especialistas jurídicos e jornalistas reconhecem o trabalho do departamento legal do clube. O Vasco se movimentou rapidamente, reuniu provas, citou os artigos corretos do regulamento e surpreendeu até mesmo os adversários pela agilidade e competência. O Flamengo, por sua vez, deve recorrer, mas as chances de reversão são consideradas mínimas. A documentação apresentada pelo Vasco é robusta, e o STJD foi claro ao citar o erro grave na escalação de Bruno Henrique. O jogador, segundo o relatório, estava inelegível para aquela partida. Dentro do elenco vascaíno, o clima é de muita alegria.
Os jogadores receberam a notícia logo após o treino da manhã e celebraram junto com a comissão técnica. Fala-se até em uma festa interna para comemorar esse momento, pois o grupo sabe o quanto essa pontuação pode mudar o rumo da temporada. Os atletas mais experientes, como Vegetti, Léo e Praxedes, teriam dito que o Vasco está sendo premiado por sua honestidade. Isso mostra como o ambiente é positivo e como a união do grupo é fundamental para os resultados que estão acontecendo. Fernando Diniz, em declaração rápida, afirmou que a justiça está sendo feita e que esse momento é de agradecer a todos que lutaram pelo clube. O técnico também ressaltou que o foco continua sendo o trabalho diário, mas é impossível não se emocionar com o que está acontecendo. Enquanto isso, não se esqueça de curtir e compartilhar nossas atualizações para continuar acompanhando tudo sobre o gigante. A torcida, por sua vez, vive um sonho. Após tantos anos de lutas, de situações difíceis e depressões no campeonato, ver o Vasco crescer, vencer e ainda receber uma decisão tão importante é como um presente dos deuses do futebol. Nas ruas do Rio, bandeiras foram erguidas, carros buzinaram, e o sentimento é de orgulho. Muitos lembraram dos tempos de glória e disseram que o gigante está realmente acordando. O impacto dessa decisão é enorme. Os 3 pontos colocam o Vasco numa posição privilegiada na tabela e abrem caminho para sonhar com coisas grandes. Com o clube no G6, o objetivo de voltar à Libertadores se torna cada vez mais real. O departamento de marketing do clube já estuda ações para aproveitar o momento, como o lançamento de produtos especiais e campanhas celebrando o Vasco Justiça Feita. É um marco histórico que a diretoria quer registrar de todas as formas. Em entrevistas, torcedores mais velhos relembraram que, no passado, o Vasco foi muitas vezes prejudicado por decisões polêmicas, e agora, finalmente, o clube está do lado certo da história. É um gosto de vitória que vai muito além do campo. A mídia nacional repercutiu fortemente a decisão. Programas esportivos de TV, rádio e internet destacaram o caso como um dos mais polêmicos dos últimos tempos, mas todos concordam que, segundo o regulamento, o Vasco está com a razão. Já os rivais, como era de se esperar, reclamam, mas não há muito o que fazer. A lei é clara, jogador irregular significa punição, e o STJD não pode ignorar os fatos. O Flamengo errou, e o Vasco fez o que qualquer clube justo faria, lutar por seus direitos. Essa conquista também mostra o quanto o Vasco cresceu institucionalmente. Antigamente, o clube talvez não tivesse estrutura para enfrentar um caso desse porte, mas hoje mostra profissionalismo e competência em todas as áreas. O elenco, embalado pela boa fase, agora entra nas próximas rodadas com uma motivação redobrada. A meta é clara: transformar esse bom momento em uma campanha histórica e colocar o nome do Vasco entre os grandes de novo. O clube vem construindo uma nova identidade, baseada em organização, transparência e resultados. Essa decisão do STJD é um símbolo de que o trabalho está sendo reconhecido e de que a honestidade ainda vale muito no futebol. Nenhum torcedor vascaíno vai esquecer desse dia. Assim como a vitória contra o Fortaleza foi importante para o moral, essa decisão é um divisor de águas na história recente do clube. Pedrinho, ao sair de São Januário, foi recebido com aplausos e gritos de presidente raiz. Ele sorriu e disse: "Isso aqui é pelo Vasco, sempre pelo Vasco." Foi um momento de emoção pura. O grupo todo sabe que esse é um ponto de virada. O clube está unido, a torcida está junta, e os resultados estão aparecendo. Tudo indica que uma nova era está começando. Essa fase positiva faz lembrar os tempos de Romário, Juninho e Felipe, quando o Vasco era temido por todos. O sonho de voltar ao topo nunca esteve tão vivo. O STJD, ao final, emitiu uma nota oficial reforçando que a decisão foi tomada com base em provas concretas e em defesa da lisura do campeonato. Para muitos, isso é um sinal de que a justiça no futebol ainda existe. Enquanto isso, a torcida promete lotar São Januário na próxima partida para celebrar o momento. O clube vive um clima de festa, de esperança e de renovação. Com isso, o Vasco de Fernando Diniz se firma como um dos times mais empolgantes do Brasil. A vitória contra o Fortaleza, somada aos 3 pontos do clássico, coloca o clube numa trajetória de sucesso que ninguém imaginava há alguns meses.
O gigante da colina está vivo, forte, acima de tudo, respeitado. Essa é a nova era do Vasco da Gama, um clube que renasceu pela garra, pela verdade e pelo amor de sua torcida inigualável. O Brasil todo está falando disso, e a mensagem é clara: quem trabalha certo, quem luta pelo justo, mais cedo ou mais tarde colhe os frutos. E o Vasco está colhendo, com orgulho, o resultado de sua força e honestidade. O momento é de festa, mas também de foco. Fernando Diniz sabe que essa energia precisa ser transformada em mais vitórias. O grupo está fechado, a torcida está com o time, e o futuro parece brilhar cada vez mais. O gigante voltou, e voltou com tudo. O Brasileirão ganha um novo protagonista, e o nome dele é Vasco da Gama. Apresentamos notícias do Vasco diariamente. Inscreva-se e deixe o seu like para continuar recebendo novidades do Vascão. Até o próximo vídeo. Saudações vascaínas!